Fim de férias, retorno às aulas ou primeiro dia de aula para os pequenos. O vídeo de hoje fala sobre isso. Vou conversar com a educadora parental Gabriela Arruda. Fique ligado, assista até o fim. Fim de férias, volta às aulas ou primeiro dia de aula. É isso que a gente conversa agora. Vim conversar com a Gabriela Arruda, que é educadora parental, né? Educadora parental em disciplina positiva. Pronto. Existe uma solução para esses problemas? Porque geralmente a mãe se descabela, fica preocupada, não sabe para que lado vai e como agir com o filho. Primeiro dia de aula. O que eu tenho que fazer com os pequenos? Existe a questão do primeiro dia mesmo, que a criança nunca foi para a escola, né? E o retorno às aulas. Então a gente tem que ter um preparo antes da criança entrar para a escola. E às vezes a mãe acha que é só adaptação, né? Vamos fazer adaptação, vamos ficar lá na escola junto com a criança. Isso é importante, mas não é o essencial. O essencial é o que a gente faz em casa antes do primeiro dia de aula. Então, eu tenho um Instagram, onde eu compartilho várias dicas sobre a disciplina positiva. E eu coloquei essa semana 5 dicas que a gente pode seguir com os filhos, né? É importante a gente contar histórias. Então, vou trazer um pouquinho, se você me permite, da minha história. Claro! Eu tenho 2 meninos, um de 2 aninhos e um de 6. Eu comecei a contar histórias para o de 6 anos no primeiro dia de aula dele. Então, a gente, no carro, a gente dirigindo para ir para casa da avó, por exemplo. 1, 2 meses antes da escola, né, iniciar. Era uma vez o Joãozinho. Esse Joãozinho, ele estava muito empolgado com o primeiro dia de aula dele. Imagina a criança lá no bebê conforto, né, lá na cadeirinha dele, escutando, você contar com entusiasmo, vai despertando o interesse. E a criança, ela aprende muito mais pelo visual. Por isso que nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Porque a gente falar, nem sempre eles captam a informação. Eles captam o que eles veem através de nós. Então, quando a gente conta história, a gente está ilustrando para eles. O cérebro vai captar de uma forma muito mais coerente, vai fazer sentido. E eles são muito espertos, né? Eu contei a mesma história várias vezes para o meu filho. Aí, na última vez, ele falou assim, mãe, por um acaso esse Joãozinho sou eu? Pronto, descobriu o segredo. Então, contar histórias para encorajar, para falar do primeiro dia, o que vai acontecer, o que não vai, que a mãe volta, também é uma saída muito bacana. Perfeito. Depois. Uma outra dica que eu sempre dou para os pais, a gente precisa preparar a criança. Então, por exemplo, mostrar para ela o que acontece quando a gente deixa ela na escola, o que acontece com os pais. Então, a criança visualizar em outras crianças. Sabe, parar o carro na frente de uma escola e falar assim, olha lá, tá vendo o papai tirando ela do carro? Tá vendo? Vai deixar, dê um beijo. Olha, agora o papai tá indo embora. A mamãe também vai fazer isso com você. Eu vou levar, vou embora, mas depois eu volto, né? Então, mostrar a saída e a entrada das crianças na escola para a criança também visualizar. Também é um contar história, mas é um contar história real, né? Tudo isso vai juntando quebra-cabeça no cérebro da criança. A gente tem que imaginar que o cérebro da criança é um quebra-cabeça desorganizado. E a gente tem que ajudar a o nosso papel de educador é juntar, né, conectar aí essas peças. Perfeito. Autonomia, né? Muito importante trabalhar a autonomia. A criança, o que ela mais sente para o primeiro dia de aula dela é a independência. A gente faz tudo pelos filhos em casa, né? Às vezes a criança nem fala direito, né? A criança faz, ele quer água. Vai fazer o Não é? A mãe não entende tudo? Acha que tem que fazer tudo. Tem até uns memes na internet, né? Que a criança faz, blá, blá, daí a mãe fala, ele quer água. Então, assim, a gente tem que deixar a criança se comunicar melhor, ela precisa cuidar do que é dela. Então, a gente comprar uma mochila e começar a trabalhar daquela semana de escola, as coisinhas que ela vai pôr dentro da mochila, ela carregar a própria mochila, o copinho de água. A gente não precisa esperar a criança pedir, deixa o copo perto e se ela disser quero água, né? Tá ali, vai buscar. Então, a gente trabalhando em pequenos passos a autonomia para quando ela chegar na escola, ela não se sentir abandonada, porque o cuidado vai ser dividido com outras crianças. E falar, né? Eu acho que é importante falar para a criança, você vai ficar aqui, mas a mamãe vem te buscar também. Isso, trabalhar o vai e volta. Mas ao invés de só dizer, lembra que eu disse que o que a gente fala? Por isso que enquanto a gente está falando isso, a criança tem que visualizar de alguma forma. Seja em história, seja você indo até a frente da escola e mostrando. Não é que precisa, mas é mais eficaz quando a gente ilustra. Entendeu? Agora eu quero perguntar uma coisa pra você. Eu não te conhecia na época, já tenho filha adolescente. A minha entrou, foi embora, pronto, tchau, acabou. Mas eu via muitas mães chorando na frente dos filhos, né?
E aí ficou aquele chororô danado. Tem que parar. Para, a mãe tem que engolir o choro, é isso? É o que eu digo, eu não gosto de dizer engolir o choro, porque a criança, ela visualiza, ela é ótima observadora, só que ela é fraca intérprete. Então ela sabe que não está bem, só que ela não sabe o motivo. Então a gente tentar esconder um sentimento, a gente vai se frustrar e o resultado pode não ser positivo. Então a melhor forma é ser sincero com a criança. Filha, você está com medo, é o seu primeiro dia de aula, você está receosa, eu também tô. Para mim também é difícil ficar longe de você, mas juntas a gente vai conseguir. A gente vai superar isso, vai ser gostoso, no final do dia a gente vai ficar junto de novo, né? O que eu oriento as mães é não chorar na porta da escola, né? Então a gente tenta dizer para a criança da nossa emoção, mas deixa para chorar a hora que ela dizer entrou tchau, no carro, entrou e você chora no carro. Descabela, tudo bem. Isso. E aí quando você for buscar, você fala, a mamãe também chorou, sabia? E conta o que aconteceu. Eu também chorei, para mim também foi difícil, mas olha, nós duas conseguimos. Né? E depois que a criança já está, o retorno à aula, né, é uma readaptação. Também os mesmos passos. Sim, a gente só não precisa demonstrar tanto para ela na parte ilustrativa. A gente pode usar fotos do ano passado, né? Pegar o uniforme novamente, mostrar o uniforme novamente, preparar a bolsa do colégio novamente. Que nem hoje o meu pequenininho de 2 anos retornou, né? E foi difícil, eu não estava lá, que eu trabalhei hoje cedo. E aí eu não consegui levá-lo, foi meu marido que levou. Mas foi aquele, né, chororô no início, ali a hora que deixou, ele chorou e é a primeira vez que ele fica sem o irmão. Porque o irmão estudava no mesmo colégio. E agora separou. E agora eles separaram, então foi difícil. Mas daí eu liguei agora na escola, ele já, como ele conhece o ambiente, ele já se enturmou, já está brincando, já está super bem, né? Então o retorno, ele é um pouco mais fácil, porque a criança conhece o ambiente, conhece o professor. Uma coisa muito importante que as escolas às vezes esquecem de orientar os pais é que se você tiver a oportunidade de buscar a criança mais cedo, pelo menos na primeira semana, é muito importante fazer isso. Os pequenos. Tá. Vamos supor, a criança estuda da 1h30 às 5h30. Na primeira semana você deixa da 1h30 às 2h30. Daí no outro dia você deixa da 1h30 às 3h30. Porque a criança não entende hora. Agora é 2h30. Mas ela entende rotina. Então depois do lanche a minha mãe vai me buscar. Depois do trocar a fralda, minha mãe vem me buscar, entende? E aí isso vai gerar segurança. Agora, claro, tem mães que precisam trabalhar, não tem como fazer isso. E aí a gente acolhe, né? Tem que encorajar, tem que ter a paciência. Mas se você tiver a oportunidade de um avô, um tio, alguém retirar a criança antes e fazer essa adaptação mais esporádica, é mais saudável para a família inteira. Perfeito. Então fica a dica aí, quem quiser seguir, tem mais informações lá. Qual é o Insta? Conexão.parental. Fica a dica. Beijo. Obrigada.